Fala, família da Natação Criativa! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um podcast. Hoje um podcast diferente, vocês perceberam só pela entrada. Vamos falar sobre a magia da Disney e associar isso às aulas de natação. E tenho o prazer de trazer ele, Bruno Herbolato! Muito obrigado pela presença, Bruno! Ô, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou chegando lá na Disney. Logo, logo estarei lá para trazer aí para vocês todo o encantamento e vivendo na prática tudo que a gente estuda, tudo que a gente pesquisa quando a gente fala em natação. Então, a vida está nos dando essa oportunidade mais uma vez e eu e o Renato aqui, a gente não quer perder a chance de contribuir isso com vocês. Sempre buscando, da melhor forma possível, né, valorizar a natação. Manda aí, Rê! E já vamos aquecer os motores. Me conta por que a Disneylandia é conhecida por criar uma experiência imersiva para os seus visitantes e como podemos aplicar esse conceito para tornar as nossas aulas de natação mais envolventes e inesquecíveis para os nossos alunos. Poxa, Rê, eu acho que desde quando a gente é gente, né, quando a gente é criança, a gente começa já a ser impactado aí pelo esse mundo, esse universo Disney. Todo mundo quer conhecer, todo mundo quer participar, e justamente porque se cria toda essa questão do encantamento do cliente, a magia que existe lá dentro, cheio de detalhes, que tudo que a gente estudou, quem já foi para lá e já vivenciou, sempre traz esse depoimento para a gente, que realmente é todo mágico. Eu nunca tive essa oportunidade, estou tendo agora, e junto a gente vai vivenciar aqui, a gente está criando e trazer para eles com o olhar de quem sempre estudou tudo que for da Disney, né? Tudo que era, porque se isso encanta crianças, se eles sabem falar com crianças, e a gente fala de uma natação valorizada, que o público infantil é o maior público ali, a gente tem que entender um pouquinho melhor. E na vivência prática, eu vou conseguir trazer para vocês aí, de uma forma mais dinâmica do que as redes sociais permitem para nós, essa vivência. E como que a gente vai conseguir reportar isso, né? Ou adaptar isso para a nossa realidade. Acho que é o sonho de toda criança e até de adulto estar lá na Disney. E antes da gente entrar nesse assunto, eu quero muito, Bruno, agradecer os parceiros desse podcast, a Tibum, Educação Aquática, lá de Dourados, Mato Grosso, que visa a natação com a segurança aquática e uma visão global da criança, pensando na parte cognitiva, social, emocional, plataforma Educar com mais de 200 cursos, o aplicativo da Swim Track, fábrica criativa de natação, que é isso, criar um encantamento nas nossas aulas com planos de aula, e a Sobrasa, que visa aí a redução no número de casos de afogamentos. Mas eu quero falar dessa Disney. Uma das marcas registradas daí da Disney é essa atenção que dá meticulosa aí aos detalhes. Então, todos os aspectos da experiência do cliente, eles pensam como as escolas de natação poderiam aprimorar esse foco aí para ter essa experiência no cliente. Poxa, eu acredito que hoje em dia o grande foco, né, o grande desafio é exatamente isso, né? Às vezes a galera se perde e fica no Ctrl+C, Ctrl+V de estratégias que as redes sociais trazem para a gente, trazem como se fosse uma fórmula mágica, como se fosse fácil. Só fazer o que eles fazem, a gente vai lá e, não, é só controlar bastante o custo, não, é só, não sei, um monte de coisa, mas ninguém está lá olhando a grande verdade, a grande força motriz de um empreendedorismo, né? De uma empresa, quando você monta um negócio, que é o cliente final. Se o cliente final não te compra, se o cliente final não se fideliza contigo, você vai ficar patinando, você vai ficar sobrevivendo, você vai ficar, tem um monte de outras coisas para fazer. E a gente reconhece aí, mundialmente, a fama da Disney de conseguir fazer essa mágica, né? Eu sou casado com uma pessoa que, quando eu a conheci, tinha 27 anos, ela já tinha ido 29 vezes para a Disney. Então, eu tenho uma expert da Disney que me convenceu aí a investir nisso e comemorar os 5 anos de idade do Bernardo lá na Disney, o que a gente está fazendo aí logo depois de amanhã, embarcando para lá. E a gente vai trazer toda essa experiência, eu vou trazer com esse olhar
de como desde a recepção, ou desde o atendimento, coisa que já mudou, que ela já está encantada, que ela já está muito diferente da última vez que ela foi para essa, tudo no aplicativo, tudo dinâmico, tudo prático para marcar, e a gente quer ver na prática. A gente quer sentir se a teoria, como eu sempre digo, né, a teoria da prática é bem diferente da prática da teoria. E a gente vai compartilhar isso de pouquinho em pouquinho com vocês. Acho que lá no nosso grupo de WhatsApp a gente já tem mais de 38 pessoas inscritas, alguma coisa assim, né, Rê? Opa, eu de memória, assim, não lembro o número de pessoas, posso visualizar daqui a pouco, eu já passo essa informação em tempo real. E eu queria que você falasse sobre também a personalização, que também é um ponto forte ali da experiência da Disney, onde cada visitante se sente especial. E como a gente pode personalizar as aulas de natação para atender melhor as necessidades individuais dos nossos alunos? Cara, só quando eu vivenciar mesmo que eu vou poder dizer coisas diferentes do que a gente já conhece, né? Isso daí que você me traz, você me provoca aí, como que a gente pode fazer, é tudo que a gente lê. Desde que quando você conhece o teu cliente, quando você define qual é o público que você quer atender, você já começa a filtrar melhor essas coisas, você já começa a ter estratégias melhores de atendimento e de encantamento. Então, a gente escuta aí bastante coisa, você está passando vídeos aí emocionantes de visualização, de encantamento desde o primeiro momento, desde o primeiro impacto. Então, quando o cliente na natação chega na tua academia, será que ele está conversando mesmo com você? Será que é um encantamento desse? Será que quando você faz a tua anamnese, você faz uma anamnese só por commodity, ou só aquela anamnese cheia de perguntas chatas de medicina, de médico, de alergia, se precisar entrar em contato caso tenha alguma emergência com quem, ou você na tua anamnese, você já começa a perguntar quais os personagens que ele gosta, quanto tempo a tua criança tem vivência aquática, e se ele gosta de tal personagem, será que você cria o encantamento de talvez esse personagem receber o aluno na tua primeira aula, na tua aula teste? Isso é importante a gente saber, né? A gente fazer as aulas, quando você mencionou lá um dos nossos parceiros aí desse podcast, a Fábrica Criativa, será que quando você planeja a sua aula, você já sabe que aqueles aluninhos vão vir? Está passando aí, acho que agora, Piratas do Caribe, né? Está passando. Será que tem aluninho que gosta do Jack Sparrow, ou será que você fazer uma aula temática de Jack Sparrow vai espantar os teus aluninhos? Né? Halloween vem aí, Jack Sparrow é um super personagem famoso e que agrada muita gente. Mas será que vai encantar mesmo? Entre Jack Sparrow ou Harry Potter? É isso que você tem que entender. Então, enquanto você não conhece o seu público, enquanto você não define o seu público, você não vira um imã, né? Então, a Disney ela é reconhecida por isso e por estudar os detalhes, né? Uma das coisas que eu mais quero estudar ali e quero ver na prática é o papo da lixeira, né? Todo mundo fala que é muito limpo o parque, tem a regra que não pode entrar chiclete no parque, que você não pode mascar chiclete para não sujar, não sei o quê, mas tem também o detalhe, que lá atrás isso incomodava muito o pessoal do parque, eles fizeram uma pesquisa com seus clientes para saber, por que você não joga o lixo no lixo? Ah, porque o lixo é distante. E aí, de pesquisa em pesquisa, foram fatiando, foram conhecendo melhor os clientes deles, eles descobriram que existe uma distância da lixeira, entre as lixeiras, que daí faria todo mundo jogar o lixo no lixo, ou seja, eles educaram o cliente deles, né? Eles foram estudar o que faria e facilitaram a jornada do cliente para educar o seu cliente. É uma das coisas que mais que eu bato na Anfíbia, né? O pessoal fica tudo querendo falar de contrato, até agora, essa viagem já está planejada há muitos anos, mas até agora eu não assinei um contrato, gente. Até agora não precisei amarrar nada num contrato para ter essa vivência. Não é o papel que vai me garantir quase nada. Tipo, eu estou indo para lá e vamos ver se assim vai ser, né? E a gente vai querer sentir, eu vou sentir na pele, você é honesto aqui com vocês. Vocês sabem que a água é a minha essência, né? Vocês sabem que eu sou transparente, vocês sabem que eu sou fluido, vocês sabem que eu sou persistente e sou puro. E a verdade vai ser dita. Se me encantar, vai me encantar. Se não me encantar, não vai me encantar. Muito bem, Bruno.
Uma coisa que eu gosto muito de destacar é que hoje em dia as pessoas pagam e pagam caro para ter experiências e experiências individuais, experiências únicas, essa é a palavra. E eu conheço restaurante, deve ter conhecido aqui em São Paulo, que ficava no guindaste, ou hoje um restaurante em cima das montanhas, ir para um local que ninguém vai, as pessoas pagam por viver experiências. E eu acho que as nossas aulas de natação promovem essas experiências, seja para as crianças menores, que a gente coloca o Faz de Conta, o mundo da imaginação, seja para os adolescentes, que a gente coloca os jogos, as competições, o trabalho em equipe, seja para os adultos, que às vezes a gente dá aquela aula mais relaxada, aula mais tranquila, ou mesmo aquele trabalho que a gente faz em conjunto de um adulto com outro, são experiências. A gente faz, vamos ver quem faz ou quem atravessa o Canal da Mancha. A Sobrasa, que é uma das parceiras, fez o trabalho agora no Dia Mundial de Prevenção contra Afogamento, número de braçadas. Eles queriam fazer toda a costa do Brasil e, no final, eles deram 2 voltas ao mundo. São experiências que as pessoas estão vivenciando dentro da piscina. E aí a gente vem ainda com as aulas temáticas, que a gente traz no Carnaval, na Páscoa, festa junina. E ainda, se a pessoa acompanha a natação criativa, a gente tem a aula historiada, que a gente traz o pirata, traz o mago, traz o Mário, traz diversos personagens para dentro da piscina. E isso são experiências únicas, que quando você vive uma experiência que te pega, que te emociona no coração, a primeira coisa que você quer fazer é levar outras pessoas que você gosta, que você ama, que você compartilha, que você quer compartilhar momentos. Assim como sua esposa quer compartilhar a Disney, que ela ama tanto com você, outras pessoas querem compartilhar as aulas de natação. Quem não tem um aluno de personal aí, ele gosta tanto da sua aula que ele acaba compartilhando com outras pessoas. E ele indica as suas aulas. Isso é essa experiência. Isso é esse compartilhamento. A gente já tem 2 pessoas aqui ao vivo, online, nesse podcast, que eu nunca fiz podcast ao vivo. Escreve de onde vocês são, quem são, de onde vieram. Mas mais uma pergunta aí, Bruno. Vamos ver. Mas... Pode falar. Então, dessa tua fala aí, eu acho que é a grande sacada hoje, né? Porque para quem já trabalhou comigo ao longo desses mais de 20 anos de borda de piscina, imagina, tô trazendo para minha equipe uma professora que estava quando a gente se encontrou na vida, ela estava com o filho na barriga, ela estava gestante e tudo. Hoje o filho dela tem 14 anos. Olha que delícia que essa vida, esse nosso network nos proporciona, né? Então, a segurança, a confiança que eu tenho nela agora para sair de férias, ela está indo na minha equipe, está show de bola. Mas tudo isso que você falou, eu acho que além da experiência que você traz, a palavra que você falou, quem vivencia, eu acho que é a vivência dessa experiência. Porque quem me conhece há muitos anos sabe que uma coisa que eu odeio, quando a gente vai fazer planejamento de tudo isso que você falou, aulas temáticas, aulas especiais de vamos nadar na costa do Brasil, vamos tudo. Quando o pessoal me vem com a aula especial da sobrevivência aquática, da conscientização, vamos nadar de roupa, é a mesma coisa que você falar para mim que você vai fazendo caça ao tesouro numa festa infantil, num buffet infantil. É a mesma coisa que você falar para mim que o dia especial da natação é trazer um brinquedo de casa, sabe? Tipo, isso já virou tão commodity para mim que eu falo assim, caramba, meu, não pode ser isso, tem que ser além disso, né? Tipo, eu gosto muito da nossa parceria por causa disso, né, Fê? Natação criativa, cara. E você tem uma fala muito legal, né? Que o ser criativo não é que a gente precisa ficar pintando a roda, mas a gente pode pegar a roda e fazer diferente, né? Então, um caça-tesouro pode virar um caça-submarino, pode virar alguma coisa diferente, mas não precisa ser o caça-tesouro igual. O nadar de roupa não precisa ser nadar de pijama, a festa do pijama toda vez. Caramba, eu acho que o pai do teu aluno que está trazendo o filho dele aqui deve ter tido as mesmas aulas que você. Será que vocês estão se alimentando? Será que vocês estão sugando do que a gente tem aí? E principalmente hoje, né? Quando a gente começou, quando a gente saiu da faculdade, a gente já tinha internet, graças a Deus, mas a gente não tinha esse dinamismo que a gente tem hoje. A gente não era impactado por todos os lados de como a gente quisesse, e informação que a gente pesquisasse conseguia, né? Era muito difícil a conexão. A conexão fazia um barulhinho.
Não sei quanto você é da safra 80, que nem eu, o Rei, que tinha que esperar passar meia-noite para ficar mais barato na internet. Hoje, você vai em qualquer lugar, tem Wi-Fi ali, você consegue se conectar muito fácil. Então, a experiência tá muito palpável, tá muito próximo de todo mundo. Agora, a vivência na genuinidade dessa experiência que é o que vai valer, é o que vai fazer a diferença. E é o que todo mundo traz quando vai lá para a Disney. Aí, por isso que a gente vê, eu estou aqui na frente com mais de 50 cursos de a experiência Disney, Disney Institute, não sei o que, os caras cobrando 43 mil reais, 3.500 reais para você fazer um curso para aprender os 5, como é aqui, ó, as 5 chaves da excelência da empresa, porque estão pensando sempre no mínimos detalhes, e estão querendo que a vivência dessa experiência seja uma coisa que você disse, seja inesquecível, seja encantadora, de uma grande performance, assim. Então não adianta mais a gente fazer mais o mesmo. A gente pode, uma coisa que a gente bate muito no Fábrica Criativa, a gente pode até fazer a estrutura da aula ser igual, mas para cada turma, ela tem que ter um momento mágico de cada turma. Muito bem, Bruno. Eu tenho aqui também, ó, a minha Bíblia aqui da Disney, não sei se estava pegar por causa do meu fundo. Lendo aqui pequenininho um livro, para a gente começar a entender um pouco da Disney, trazer aí para os nossos alunos que entraram no nosso grupo de WhatsApp gratuito. A gente tem um grupo de WhatsApp lá, Magia da Disney, onde a gente vai falar dos conceitos da Disney, associar com a natação, e além disso, trazer a sua experiência lá na Disney, quando você tiver, para ver se é isso mesmo, se o que os livros falam, o que os cursos falam, se é ou se ainda é, porque às vezes as coisas mudaram, o mundo muda, e a Disney pode ter mudado. E quando você falou ali de não trazer sempre a mesma coisa, Semana de Segurança Aquática vende roupa. Eu sempre brinco que na criatividade a gente tem que fazer engenharia reversa. Por que engenharia reversa? Então, tá de roupa, mas por que a roupa? Por que eu estou colocando? E fazer esses porquês. É como se fosse um olhar de turista. Toda vez que você viaja, que você vai lá para a Disney, você começa a tentar falar o porquê de tudo. Mas por que eles comem isso no café da manhã? Por que a gente tem que ir com esse ônibus? Por que você começa a se questionar? E aí você vai entender, eu tenho que colocar de roupa, porque se um dia ele vai cair de roupa na piscina, ele tem que estar preparado. Então, se ele vai cair de roupa, qual é a roupa que ele vai cair no dia a dia? Que nem, por exemplo, está falando as meninas, quando elas vão nas festas de aniversário, às vezes elas estão com roupa com fantasias, aquela Branca de Neve, aquelas fantasias, e quando elas estão de vestido, elas caem na água, o vestido vem para o rosto. Então, em vez de você pedir para ela ir com a roupa de pijama, que dificilmente ela vai cair com pijama na água, não é à noite que ela vai cair na piscina. Ela vai cair lá quando estiver na festa, quando estiver brincando. Então, pede para fazer ali, o dia da fantasia. E aí elas têm que cair na água com a roupa que ela vai estar utilizando na festa, que ela vai estar brincando. Ela vai cair de bicicleta na piscina. Então, pede para ela trazer a bicicleta para sua aula e cair, porque quando a criança cai de bicicleta, a primeira reação dela é se agarrar na bicicleta. Só que a gente tem que ensinar que ela tem que soltar a bicicleta. É uma aula que você pode executar. Eu lembro que eu trabalhava num clube tradicional em São Paulo e eu tinha uma aula que eu fazia as crianças ir para baixo do tapete. Então, elas estavam em cima do tapete, eu virava o tapete e elas iam para baixo. A primeira vez que eu dei essa atividade, falaram que eu era maluco. Aqui, os pais vão olhar, você está afogando as crianças, você é maluco. Eu falei, não, é isso que acontece na aula. A gente não fica preocupado se a criança vai virar do tapete e vai para baixo do tapete. O professor, no final de aula, ali, todos preocupados, vai virar o tapete, fica correndo. Por que você não prepara a criança para quando isso virar? E aí eu fiz uma vez, 2 vezes, toda vez que eu acabava essa aula, os pais vinham me elogiar. Nossa, no final de semana a gente tem aqueles colchões infláveis, às vezes cai, nossa, ainda bem que você está fazendo essa aula. E aí outros professores começaram a fazer. Porque você tem que fazer a engenharia reversa. O que vai acontecer no final de semana com essa criança quando não estiver? Então, é isso que eu vou promover na minha aula, que eu chamo de situações problemas. É isso que eu vou criar. Mas eu falo demais, acabo fugindo do assunto. Bruno, mas a magia da Disney é criar momentos surpreendentes e encantador, como a gente falou. Como a gente traz esses momentos mágicos de forma simples para as aulas de natação, para surpreender e encantar tanto os alunos quanto os pais? Cara, a magia está nos detalhes, como a gente fala, e
eu vou bater de novo, não tem como fugir disso. O público que você escolheu atender, né? Então não adianta o pai chegar na tua academia, entrar na tua academia e estar tocando uma música que não seja para o público infantil. Não adianta a decoração da tua piscina estar ali só bem limpinha e tudo mais, não tiver um desenho, não tiver, né, o detalhe. Então você vê que na Disney eles se preocupam até no revezamento dos personagens, apesar do parque ser gigante, né, eles se preocupam em nenhum momento os vários Mickeys que tem em vários parques aparecerem ao mesmo tempo, numa certa região, porque senão isso pode desencantar a criança, né? É que nem a magia do Papai Noel, é que nem a magia da fadinha do dente. Então tem muita coisa aí que, se você não planejar, né, você não vai conseguir fazer um diferencial. E enquanto você ficar entregando sempre as mesmas coisas, não fazer essa engenharia reversa, não pensar em muita coisa que a gente bateu um papinho aí, você você vai se conectar com uma das esferas do cliente. Você vai resolver um dos problemas do cliente, que é aprender a nadar. E daí, desculpa, daí você tem que ficar assim preocupado com o preço do teu concorrente. Porque se você for entregar a mesma coisa, o mais barato vai ganhar. Você vai entrar num leilão. Então, você precisa pensar tudo isso. Olha esse vídeo que você está mostrando. O cara está entrando, todo mundo separadinho, todo mundo bonitinho. Olha a magia, a atmosfera. O pessoal fala que tem cheiro diferente. Eu vou sentir isso. Eu vou trazer para vocês falando, meu, realmente, é de arrepiar. Vamos ver a hora do desfile do castelo. Putz, uma pena aqui. Hoje eu estava lá dando aula para minhas alunas trouxeram, cada uma, duas aluninhas gêmeas, né? Cada uma trouxeram um desenho para mim. Tio Bruno, você tem que visitar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou seja, elas querem transmitir para mim a emoção que elas tiveram lá. E é um desenho assim, as menininhas, 4 aninhos e meio, fizeram um desenho caprichado, um carinho a mais para mim, quando souberam que estava lá. Será que a tua aula proporciona isso? Será que quando você faz uma ação promocional para teus alunos trazerem outros alunos, será que teu aluno se preocupa em fazer isso? Será que você instiga o seu aluno a fazer isso? Né? Porque a Disney por si só está lá, lançando vários filmes todos os anos, a marca reforçando a marca dela, o tempo todo martelando na gente, e fica essa coisa, fica essa expectativa grande, porque realmente para nós brasileiros hoje não é tão fácil chegar lá na Disney, né? Dependendo de cada realidade que tem. Então, você já vai aumentando a regra de expectativas. E como fazer isso na natação? Vivenciando essas coisas, e eu quero trazer para vocês, no mínimo detalhe, o que é palpável para nós conseguir fazer todo esse encantamento. Você falou aí de fazer isso de forma simples. Eu vou trazer alguns exemplos do que eu fazia. Por exemplo, na aula de hidroginástica, no dia que estava um pouquinho mais frio, eu recebia cada senhora ali na escada, colocando o roupão, colocando a toalha, que era o momento de você encantar, de você fazer o diferente. E eu saí do clube já há mais de 20 anos, hoje eu sou sócio desse clube, eu encontro essas senhoras e elas falam para mim disso. Nossa, Renata, eu lembro que você colocava o roupão na gente quando estava frio. Eu lembro que você trazia a toalha ali na borda da escada para a gente não passar frio, que você abraçava cada um e se despedia, que quando a gente chegava, você abraçava cada uma e dava o bom dia, o boa tarde, como é que estava, que era o encantamento. Que no Dia das Mulheres, ou no Dia das Mães, eu levava uma rosa para cada uma. Eu levava um chocolate, um bombom. E aí são esses momentos que você encanta, que a pessoa não está esperando. Você vai lá e surpreende essa pessoa com algo diferente, com algo que só você está fazendo, que é o que a Disney faz, e você vai vivenciar lá. Tem coisa que você fala, meu Deus, como alguém pensou nisso, como alguém sabe que eu estou aqui, como alguém... Eu tenho um amigo que foi para a Disney, eu até te contei essa passagem, que ele estava andando na Disney, veio o Pluto, o filho dele amava o Pluto, e aí ele começou a interagir com o Pluto, e de repente o Pluto saca um sorvete. E é lógico que o filho dele pega o sorvete do Pluto. E aí ele já pensa na cabeça dele, quanto será que custa esse sorvete que o Pluto está dando para ele? Estou lascado em dólar, mas é o Pluto que está dando, né? Então é a magia, é o surpreender, é o envolver aquela criança. E aí ele compra o sorvete.
E aí eles vão resolver aí ir numa atração, entram na fila, a fila é sempre demorada, ele fala, dá tempo dele tomar esse sorvete, chegando lá. Só que quando chega a vez dele, ele ainda está na metade do sorvete, porque a criança está se deliciando ali com o sorvete, é o Mickey, é a orelha do Mickey, é a cara do Mickey. E aí o funcionário para e fala que não pode entrar na atração comendo com sorvete, e aí ele tem que jogar fora. E aí o cara já, meu Deus, paguei uma nota de sorvete, ele nem consumiu até o final. E aí eles fazem toda a atração. Quando eles saem do brinquedo, tá lá um outro, não lembro se era o Pato Donald, quem era, entregando o sorvete para a criança, e o Pato Donald falando, você deixou o sorvete lá na entrada, então tá aqui o seu sorvete para você terminar. E aí o pai vai pagar de novo e fala, não, esse aqui é o sorvete que você não consumiu lá atrás. O que é um sorvete para Disney? Mas essa experiência que a pessoa vivenciou, ele já ficou encantado. O pai nem lembra mais quanto pagou o sorvete, já não quer nem mais saber, porque ele foi encantado com a magia da Disney. Cara, essa e outras várias histórias a gente tem, né? A Mari me conta sempre, a Mari, minha esposa, né? A que vivenciou, ela sempre me conta uma história do menino que foi frustrado porque acabou chovendo no dia e ele não ia conseguir ver uma atração, acho que era do Peter Pan, uma coisa assim. E quando eles chegaram no quarto do hotel, a janela estava aberta, com o vento assim, né? Com a cortina para fora da janela, e uma carta, como se o Peter Pan tivesse escrito para ele, não se preocupe, você, né, não conseguiu ter a sua vivência, a sua experiência, mas eu passei aqui para te deixar um gift, um souvenir ali, e até o pozinho do Pirilim Pim Pim, né, o pozinho lá da Sininho estava. Então, quando a Mari me conta essas coisas, agora eu quero sentir, eu quero ver qual é verdade tudo isso, quanto pensar nesse detalhe, o que você falou, o que é, às vezes, essa questão para o teu cliente final. É uma coisa que eu vejo que muita gente se prende nisso. O cliente quer me fazer de trouxa. O cliente quer fazer 3 aulas testes, 5 aulas testes. Meu, até a terceira aula teste, está no direito dele, ele está vivenciando, ele vai querer saber se ele vai ficar 6 meses, 1 ano, 5 anos com você. E você está preocupado se o cara está fazendo mais uma aula teste ou não com você ou não. Só, lógico, quando a gente conseguir identificar que o cara está agindo de má fé, na 4ª vez, na 5ª vez a gente corta, mas a gente não precisa ser tão ríspido e tão radical assim no atendimento ao cliente, né? Então, o foco é no cliente, o foco é em quem quer nadar. Uma coisa que eu vejo também nesses mínimos detalhes que a gente estava falando, na nossa realidade, tolerância para atraso, né? Tolerância, se o aluno chegar 15 minutos atrasado na aula, não faz a aula, não sei o quê. Cara, será que a culpa é do aluno, dele chegar atrasado? Né? Quando a gente fala em natação infantil, vou lá de novo para o foco da natação infantil. Será que a culpa é realmente da criança e a gente está penalizando a criança? Eu sei que bagunça toda a estrutura da aula, porque já passou o aquecimento, já passou a parte de sociabilização da aula, já passou o objetivo técnico, daí ele chega no meio. Mas será que é a criança que tem que ser penalizada com isso? E imagina aqui em São Paulo, a realidade de São Paulo, o estresse que esse pai passou tentando chegar na hora, e ainda ele chega, ele é frustrado por não conseguir ser atendido. Então, será que você está gerando a verdadeira experiência ao seu cliente, o cara que faz o Pix para você? Ou você está mais preocupado em manter uma metodologia toda certinha, toda convencional, e o seu aluno, seu filho vai aprender a nadar comigo, vai ter... Cara, é muito detalhe pequenininho que a gente se prende, que a gente vê discussões em WhatsApps que para mim, me coça, me dá urticária isso daí de pensar nisso. Eu quero vivenciar uma disso para ver se é assim mesmo. Se eu tiver uma expectativa frustrada, se os caras vão conseguir pescar rápido, e o que eles vão fazer para sanar a minha expectativa frustrada? Né? E se o alinhamento da expectativa frustrada é da minha parte ou é da parte deles, né? Então, muitas luzes, muita coisa, né? O detalhe de estar sempre, toda vez que fecha o parque, entra uma equipe inteira para repintar todos os detalhes do parque, o parque está sempre colorido, bonito, tem muita coisa para a gente ver, para a gente pensar nisso.
E manda lá. Não, a gente tem uma pergunta no nosso grupo da Disney. A Carol Vasconcelos, ela mandou lá, conta sobre a forma de reter a concentração das crianças em cada atividade da Disney. Como a gente pode trazer isso para as aulas de natação? Ó, obrigado, Carol, primeiro de tudo, né, porque a gente já está lá no grupo, eu já estou mobilizando o grupo para vocês trazerem quais são as dúvidas que vocês têm lá para eu vivenciar e até instigar isso daí, tá bom? Mas eu acredito que é que nem pega, eu adoro quando fazem essa pergunta nos nossos cursos e tudo mais, eu falo assim, meu, será que a tua aula, ela é roteirizada? E o que eu digo roteirizado é assim, para quem está fazendo fábrica criativa, já está percebendo que ela tem uma estrutura. A gente ainda não entrou na parte de roteirizar a tua aula. Mas pensa, assiste o Nemo de novo. Quantas vezes você já deve ter assistido Procurando o Nemo? Umas 58 vezes, principalmente quem tem filho pequeno, né? Porque encanta, porque é acolhedor. Mas presta atenção na questão quando a trajetória do pai levando o Nemo para a escola e assiste o filme todo de novo. Pega só esse minuto, que eu não vou responder essa agora, tá, Rê? Guarda aí, ajuda a salvar. Fala para Carol Vasconcelos, é isso? Carol Vasconcelos? Ou Isso. não? Carol? Carol Vasconcelos. Então, guarda esse nome aí para quando eu voltar eu responder exatamente isso que eu quero te dizer. Mas presta atenção nesse minuto do filme e assiste o filme inteiro, né? Porque daí tem aquelas mães das aulas de bebês que falam, nossa, a tua aula é tão repetitiva, a tua aula é sempre a mesma coisa. Tem um porquê ela é sempre a mesma coisa. Lógico que é a mesma coisa, com criatividade, dá para ser de forma diferente. Isso a gente já falou aqui em algum momento. E é isso que a gente tem que buscar, tá? Agora, para tornar isso, a gente tem que ter a linguagem dos desenhos infantis. A gente tem que criar essa conexão. E como que faz isso? De repente eu estou triste. De repente eu estou feliz. Eu mudo meu tom de voz, eu altero o meu jeito de falar, eu mudo o exercício técnico é o mesmo, mas a forma de passar é diferenciada, né? Eu não sei se a Carol tá online ou não, ela soltou só no grupo do WhatsApp. Rê. Ela é do grupo do WhatsApp nosso da Disney. Ela tá só no WhatsApp, ela não tá aqui online, tá? Porque eu queria instigar ela, porque uma das coisas que a gente mais é perguntado nos WhatsApps da vida, nos nossos cursos que a gente dá, que é, o meu aluno não para de mergulhar, eu tirei o óculos dele, para ele parar de mergulhar. Cara, sinalzaço assim, eu, se fosse você, parava e fazia a reflexão na minha aula antes de culpar o meu aluno. Se esse aluno não está parando de mergulhar na tua aula, provavelmente a tua aula já virou tédio para ele. Né? Porrada no lustre, isso daqui que eu estou falando. A tua aula está entediante. E descobrir o mundo submerso é encantador. Então ele está lá procurando se entreter na tua aula, ou seja, a tua aula não está entretendo ele. E esse é o grande segredo da Disney. Ela entretém você. E é isso que eu vou descobrir se realmente acontece isso. Se a cada momento, a hora que eu começo a cansar, vem um entretenimento diferente para mim, prende a minha atenção, chama a minha atenção, tá? E eu quero trazer isso para vocês. Então, não sei se eu já respondi certinho para a Carol Vasconcelos aqui o que ela queria ou não, mas lá no grupo a gente vai bater o papo também. Então, antes que o Rê faça o jabá, eu já faço, escreve aí, eu quero, vai no Instagram da Natação Criativa, pergunta como chegar nesse grupo de WhatsApp aí, para vocês estarem conosco, e vamos vivenciar tudo isso, vamos trazer toda essa teoria. Por que eu sei falar tudo isso também? Porque eu estudei, tá? Então, são 3 livros da Disney que eu já li, acompanho tudo que cai na internet e fala atendimento Disney, gestão Disney, não sei o quê, todos esses, o Instagram fica me bombardeando também, tudo eu assisto um pouquinho, tudo eu colho um pouquinho, e agora é hora de ver na prática se está valendo ou não. Muito bem, Bruno. Então, eu também estou aqui com uma das minhas leituras aqui da Disney. Quem quer entrar no grupo, só escrever eu quero aqui nos comentários do YouTube, que a gente coloca lá no grupo, que a gente vai ficar o tempo que o Bruno estiver lá na Disney, a gente vai conversar sobre isso. E esse negócio de prender a atenção do aluno, eu tenho um curso que eu dou
os 7 passos para você prender a atenção do seu aluno. Existem estratégias para você prender. Uma delas é chamar pelo nome. Quando você chama o aluno pelo nome, você está prendendo a atenção dessa criança. Então, você tem que saber o nome de todas as crianças. Essa é uma das estratégias. Se você criar uma música que tem o nome dessa criança dentro da música, bingo, você ainda fez isso com chave de ouro. Então, algumas estratégias que eu comento lá dentro do curso para você conseguir prender, porque não fala, hoje a criança, o nível de atenção dela é pior, ela não concentra na minha aula, ela é muito dispersa. Mas você estudou didática, você estudou parte de psicologia, como você prende a atenção? É o que a Disney faz. A Disney tem essa magia de prender a atenção dessa criança. Mas isso são métodos, são estratégias. Para isso que a gente tem que ter o estudo. E outra coisa é saber a característica de cada faixa etária. O que atrai em cada faixa etária. Porque você trazer uma coisa de uma faixa etária na outra, lógico que não vai atrair, que isso acontece muito com jovens. A gente traz, ou a gente acha que é uma criança grande ou um adulto em miniatura. Só que o jovem é o jovem. Você tem que trazer as características desse jovem para a sua aula, senão você não vai conseguir prender a atenção dele. Porque não está ativo, assim como a gente vai numa palestra ou esse podcast está chato, a pessoa já pegou o celular na mão ali e já saiu. Já saiu. E aí, é muito legal essa fala que você traz, Rei, desculpa te interromper, mas porque eu preciso pegar, porque hoje em dia está fácil, né? Então, deu trabalho à criança, ela tem TDAH. Deu trabalho à criança, ela tem um espectro de autismo. Ela é neuroatípica. Tá fácil, e a gente está cometendo um assassinato para essa criança, né? A gente está... Cara, a gente precisa lembrar que nós, profissionais de educação física, a gente não é gabaritado para diagnosticar nenhum transtorno psicológico, nenhum transtorno neuroatípico. Né? A não ser que você estude muito, e mesmo assim, que você estude bastante e tenha noção das coisas que estão acontecendo. Lembra só que essa criança é uma criança, e ela quer ser criança, e hoje em dia a vida da criança é diferente da infância que a gente teve. É o que o Renato acabou de dizer. TDAH, cara, todo mundo tem hoje em dia, transtorno de déficit de atenção, todo mundo vai ter TDAH, né? Porque os estímulos, também fugindo da palavra, mas os estímulos estão aqui. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui embaixo eu estou seguindo o roteiro que está piscando aqui. Por mais que eu tenha desabilitado as notificações, eu esqueci de uma. Pum, já pingou uma notificação aqui, já me desvirtuou. Enquanto o Rê está lá, o Rê botou um videozinho aqui, já tirou minha linha de raciocínio. E as crianças estão assim também hoje. Então a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás de estar sempre atualizado. E hoje em dia tem muito profissional de educação física que está estudando muito, e está se tornando muita referência nisso, e está transmitindo isso com muito amor e carinho, e está fazendo a gente ficar próximo disso. Mas a gente não pode assumir o papel dos outros, assim como a gente fica bravo que os nutricionistas invadem a área da educação física e que os... Cara, a gente tem que fazer uma equipe multidisciplinar, a gente tem que estar ligado, foi o que você falou, as características de cada idade, a gente tem que saber ver quando está fora da curva e o que fazer quando está fora da curva. Se a gente vai manter na nossa aula, se a gente vai ser responsável pelas nossas aulas e falar assim, cara, até aqui a responsabilidade é minha. Manter uma aula de qualidade, manter uma aula com segurança, a responsabilidade é minha. Se a criança hoje está mais da pá virada do que normalmente, eu não preciso ficar chamando o pai, eu não preciso ter medo de pai na borda da piscina, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que ser gabaritado, eu tenho que mostrar confiança, eu tenho que conquistar a confiança desse pai que está na borda da piscina. Porque assim que eu conquistar a confiança desse pai que está na borda da piscina, ele vai parar de querer dar aula no meu lugar. Ele está lá dando aula no seu lugar, ele está roubando a sua margem de atenção de autoridade, porque você não está conquistando a dele, que é o cara que faz o Pix. Ele está inseguro ainda contigo, se ele está se intrometendo muito na tua aula. A partir do momento que você conseguir fazer a conexão com ele, conexão com o filho dele, conexão com todo mundo, você vai ver que vai ser um alívio isso daí. Então a gente está indo lá, eu estou indo lá para a Disney, estou aproveitando essa oportunidade para pegar toda essa vivência que a gente estudou, todas essas coisas que a gente escuta aí, que a gente lê tudo, para trazer para vocês. E ver, de novo, se a teoria da prática é tão diferente do que da prática da teoria. Boa, Brunão. E agora,
Eu vejo com uma pergunta quente aí. Eu vou mostrar aqui as imagens lá da Disney. E uma pergunta que eu quero te fazer é que a Disney, ela também é conhecida pela sua consistência na qualidade da experiência, independente do dia e da época do ano. Então, se você vai agora, semana que vem, e eu for no final do ano, a experiência é a mesma, independente. Todo dia eles conseguem reproduzir a mesma experiência. Como podemos garantir que a experiência do cliente na natação seja consistente, excelente em todos os dias, em qualquer época do ano? Cara, parece conduzente, mas eu tenho a grande palavra-chave aí, e isso é de estudos, tá? Isso é de resumo, que eu estou com os meus resumos abertos aqui, e eu estava esquecendo de falar. Tenha empatia. E o empatia não é aquela commodity que virou de empatia de se colocar no lugar do outro, tá? Porque se colocar no lugar do outro é muito fácil. Depois que o jogo terminou, é fácil dar palpite e falar o que você faria de diferente para ter um resultado diferente. Se colocar no lugar do outro é tentar imaginar e vivenciar qual que é o sopão cultural que fez o cara vivenciar aquilo. Então a Disney, lógico que, cara, ela tem uma universidade por trás dela. Ela estuda um monte de coisa, deve ter um monte de estatísticas que eles sabem o que vai acertar ou não para atingir esse nível que o Rê trouxe. Se você for em janeiro, se você for em junho, se você for em dezembro, a expectativa deles, lógico que para alguém ele vai errar. Lógico que você deve conhecer alguém que foi para a Disney e falou, putz, não é tudo isso. Né? Com certeza. Eu, por exemplo, agora no colégio do B, trocando ideia com os papais que foram lá, muitos deles falaram, já fui para a Disney 2, 3 vezes, e tenho casa em Santa Catarina, então eu fui para o Beto Carreiro hoje. Cara, não está devendo nada para ninguém o Beto Carreiro hoje. Dá para ir para lá numa boa, enquanto esse dólar está exorbitante. E fora, no Beto Carreiro hoje tem o Hot Wheels, que lá na Disney não tem. Então, cara, lembra, o mundo é muito grande. Mesmo quando a gente nicha os nossos clientes, a gente quer atender, dentro do nosso nicho de clientes tem as suas diferenças. Né? Por mais que a gente vai funilando, né? Daí aí a gente já está falando de marketing digital, de outros marketings, que é o funil de vendas, vai funilando, mas a gente precisa saber acertar o máximo possível disso. E aí, para não cair nessa falha e também virar um piloto automático achando que sempre está tudo certo, a gente não pode ignorar os detalhes. Isso eu falei que ia ser redundante, né? Porque lá de trás eu estou falando todos os detalhes. Então, cara, a partir do momento que alguém demonstrou interesse na tua empresa, na tua aula de natação, você tem que ter empatia com ele, você tem que ter interesse nele genuíno. Não é um questionário que você manda igual para todo mundo. Não é uma entrevista que eu falo, desculpa aí, né? Nos treinamentos comerciais, a gente já fala, você tem que entrevistar o teu prospect, que a gente está falando, antes de passar preço. Você não precisa passar preço já logo de cara se você não investigar melhor o cara, se você não entender o que o cara quer e se você atende a necessidade de que ele quer. Então, tenha empatia, não ignore os detalhes, vá para cima de tudo e escute. Escute e aprenda. Aprenda a escutar. Não precisa empurrar direto o seu produto. Você já sabe que você é bom, você já sabe que você entrega. Você só precisa ajustar para que ele entenda que a tua entrega vai ser uma coisa fantástica para ele. Muito bem, Bruno. E você falando dessa parte aí de conseguir ter essa excelência no atendimento, independente do ano, independente do dia, independente do bom humor do seu funcionário, porque não é todo dia que professora, recepcionista, o pessoal que está recebendo ali no estacionamento, a gente também somos seres humanos, a gente tem dias que estamos bem, tem dias que estamos mal, mas eu acho que é muito olhar para dentro da sua empresa, que aí a gente vem com o projeto da Anfíbia, que são os 8 passos, para ele ter esse olhar para dentro, né? Olhar o espelho d'água, olhar a equipe, olhar o lucro aí que ele quer ter no final do mês, qual é a carga que ele está trabalhando, ele pretende trabalhar, que a gente vai ver também com a Anfíbia 16, onde a gente vai trazer 16 academias, a gente fez um podcast sobre isso, que a gente vai juntar 16 academias e fazer esse olhar interno dessa academia para poder ter essa excelência. Eu só consigo ter excelência se eu começo a traçar todos os processos da academia
e ter esse treinamento. Então, o pessoal da manhã tem que falar igual o pessoal da tarde, tem que falar igual o da noite. Então, imagina, eu sou pai, venho fazer uma aula teste de manhã, depois eu venho à tarde e é completamente diferente do que aconteceu de manhã. Os processos são diferentes e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a empresa, todo mundo tem que falar a mesma língua, só que hoje está difícil parar a equipe, treinar, porque o professor ou ele está em outra academia, ou ele é personal, aí eu vou parar no sábado, ele não consegue, ele está numa competição, ele está na outra academia, ou simplesmente ele não vem e não dá satisfação para ninguém. Então, como gerir tudo isso? Como gerir pessoas, gerir processos, gerir equipe, que aí a gente vem com a Anfíbia 16. E aí... Isso daí resume muito num dos detalhes ali, né, um dos alicerces da Disney que chama Todos Importam. E todos importam, todos importam. Todos do teu ecossistema importam. Desde a faxineira do teu trampo, né, e a gente fala isso de forma pejorativa, né, eu odeio usar isso e, cair na armadilha do piloto automático, né, porque todos importam. E aí eu trago uma outra referência, um pouquinho fugindo, né, do Geraldo Rufino, no Catador de Sonhos, o livro dele, que é muito legal para quem não conhece, o Negão, ele gosta mesmo, ele se chama de Negão, começa a seguir ele aí para ler, mas que ele fala que quando ele vai na empresa dele e ele vê uma sujeira no chão, ele não vai chamar a equipe da limpeza nem nada, ele vai lá, ele mesmo já pega a vassoura, ele já sabe onde está tudo, ele limpa, porque é a casa dele e os clientes são os convidados dele. Ele não tem que chamar alguém, ele tem que se preocupar nessa excelência de processo, sabe, que você está trazendo, Rê, e pensar em como isso impacta lá na frente. E todos são importantes. Ele com certeza sabe que se alguém, ele não vai procurar o culpado, ele vai resolver o problema e vai procurar como sanar o problema. Isso que você falou, que todo mundo é ser humano, é muito importante isso, porque hoje em dia a gente vê o pessoal, os colaboradores estão cansados e não estão com maturidade suficiente, eu acho, hoje, para entender feedbacks e se sentem crucificados, tudo, e acabam espanando, saindo. Os donos os empresários não conseguem, já querem achar um culpado em vez de entender o sistema que gerou a falha. Porque falhas vão existir. Nada é perfeito. Agora, como você lida com a falha, como você monta um time para isso, lá no Anfíbia 16 a gente vai ensinar isso também, né? O ciclo lá, todo mundo entra funcional, todo mundo é funcionário. E aí você tem que conseguir cativar, você tem que conseguir conquistar que esse funcionário, ele evolua. E ele passa a deixar de ser funcional para passar a ser colaborativo. Então, ele passa a ser colaborador. E de colaborador, a gente tem que atingir o nível de cliente interno. Ele tem que querer vestir a camisa da empresa, ele tem que querer estar feliz. Eu, na época que trabalhei numa camisaria, num hiato aí de produção, cara, eu começava a conversar com 3 multinacionais, delas montarem a loja de grife delas. Não era uma coisa escancarada, não era aquele patrocínio de evento de corrida, nem nada. Ela ia fazer uma camisa social e uma polo com um loginho pequenininho aqui, assim, tipo Time Wrangler, tipo Lacoste. Hoje em dia está tudo, né? Hoje em dia está tudo escancarado. Mas para os colaboradores comprarem. E aí, num dia de domingo, tá vindo domingo, dia dos pais aí, né? Quebrando a premissa de qualquer podcast que ficar salvado aí, tudo mais do temporal. Tá vendo o dia dos pais aí? O cara tem orgulho de vestir a camisa da empresa dele para chegar lá na família e falar, meu, mato no peito, eu trabalho em tal lugar. E é detalhezinho bonitinho, sabe? Então, gente, tem muita coisa para fazer, mas aí vai lá, Rê. Você tá online aí, tá tranquilo? Você sabe dizer essa melhor do que eu ou não? Nem tão fácil. Nem tão fácil, nem tão difícil, apenas trabalhoso. Trabalhoso, sim. E, galera, se não botar a mão na massa e não trabalhar, não vai dar certo. Ou, no máximo, vocês vão continuar alcançando o que vocês já alcançaram. Então, a gente precisa ir, a gente precisa vivenciar. Se você ainda não fez um plano de negócio aí, faz um plano de negócio, coloca, o que eu quero aprender de novo nesse ano, sabe? A gente está aí já entrando no mês de agosto, a gente já passou meio ano de 2024. Metade de 2024 já ficou para trás. E agora, para 2020, no final de 2024, dá para conquistar muita coisa ainda. Mas é a hora, presta atenção no que eu vou falar agora, é a hora de você começar a projetar o que é 2025. Faz uma reunião bacana com a sua equipe, chama a tua equipe, proporciona um final de semana, sei lá, num sítio, alguma coisa, faz um brainstorm legal, bacana. Gente,
Agora, ó, agosto e setembro eu quero definir o calendário de 2025. O que a gente vai fazer em janeiro? O que a gente vai fazer em fevereiro? O que a gente vai fazer em março de 2025? Equipe comercial, vem aqui para mim, me traz como que foi esse ano, que ação comercial, que ação promocional a gente vai fazer em tal mês. Junta todo mundo, bota todo mundo no mesmo balaio, tem os brainstorms, resolva tudo isso para em outubro amadurecer todas essas ideias, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, lembra como é um processo de brainstorming. Quem nunca estudou um processo de brainstorming, ou não sabe, né, talvez aí o termo em inglês que eu estou falando, que é o tempestade cerebral, né, o brainstorm, se a gente for traduzindo no literal, mas os mineiros que gostam de falar que é tempestade de ideias, né, é toró de parpite, que a gente fala, que a gente brinca muito. Deixa todo mundo a palpite, depois filtra esses palpites, mas já começa a projetar o teu 2025 para quê? Em novembro, você entregar para a equipe estudar durante novembro e dezembro como que vai começar 2025. Então, putz, só nesses 5 minutos aqui agora, hein, Rê? Já foi um baita curso, meu, foi o curso mais fast que eu acho que a gente já deu, né, na vida. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês, e, meu, o convite está aberto. Eu fiz a 16 assim que eu voltar da Disney, com os 8 passos de uma rentabilidade com fôlego para o seu departamento aquático, e aí também todos os outros cursos, Fábrica Criativa, o curso do Rê de 7 pilares aí, 7 estratégias de como manter tua aula atrativa. Gente, estamos junto com vocês. E aí eu vou te dar um desafio, Bruno. Eu quero ver você ir para Disney e não tirar foto com os Mickey ali, com as estátuas do Mickey, que isso encanta. Quero ver. Não tirar essa foto. É impossível você não parar e não tirar foto. Você vai achando diversos Mickeys ali pelo caminho. E a gente esse vai. Mickey aí é no Japão, não é? Japão. Esse aqui é Japão. Esse aqui é o Mickey de olho puxado aí. Aí, ó. Do outro lado do mundo, né? Eu vou atravessar só o continente, eu vou subir. Você deu a volta no mundo para vivenciar isso. Então, que legal, cara. Olha aí, ó. Olha quanta magia. Olha quanta magia que encanta a gente só da gente olhar a vontade que está. Então, eu desafio a nossa audiência aqui, ver quem vai se planejar para ir em 2025, no máximo 2026 para Disney. Vamos ver se a gente consegue fazer essa corrente aí, né? Mas, Bruno, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer. Foi muito, acho que passa muito rápido, quase 1 hora aqui já de entrevista. Quem está online aí, quiser mandar alguma pergunta, quiser mandar o nome, de onde que veio aí. E eu queria agradecer os parceiros, né? A Tibum, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativa de Aulas de Natação e a Sobrasa. Queria aí deixar as considerações finais das suas expectativas, como que é, o que você está esperando e o que você vai trazer para o público aí do nosso grupo gratuito aí do WhatsApp. Caramba, vamos lá, vamos trazer aí, bastante coisa. Acho que o grupo lá do WhatsApp do Disney, né, a magia da Disney, vai ser muito enriquecedor para quem quiser estar junto conosco. A gente vai desenvolver aí bastante coisa legal e, lógico, desses insights vão sair os cursos que vocês quiserem. Vocês têm que alimentar a nossa demanda, porque senão a gente vai ficar aqui na mesma batalhinha de sempre. Então, vocês, eu não consigo abrir o curso aqui agora, o grupo para ver lá, mas eu já vi gente, já teve umas 2 ou 3 interações muito legais lá no grupo. Então, vocês trazem para a gente, vocês me orientem no que vocês querem que eu veja lá, para aí sim a gente fazer um grande curso que a gente possa implementar aí em toda essa vivência do teu departamento aquático. Muito obrigado, Bruno. Obrigado para quem estava ao vivo, para quem vai assistir depois, para quem está no grupo do WhatsApp. Então, mandem mensagem aqui embaixo, aqui no YouTube. Aguardo vocês. E boa viagem! Obrigado! Você aproveite ali. Tá vendo? Isso aqui tem mais de 20 anos. Isso aqui é coisas que a Mari trazia de lá. É um cofrinho que virou do Bernardo. Então, olha o encantamento que gera. Aqui em casa, quase tudo é Disney.
Quase tudo é Disney. O porta-guardanapo da mesa de jantar é o Mickey. Tudo magia. E a gente vai querer trazer um pouquinho dessa questão para vocês poderem encantar os seus clientes de uma forma quase igual a Disney. E te desafio a não comprar nada, ir lá e não comprar nada, é impossível. A magia da Disney. Nem vamos falar em desafio, que você tem que cantar uma música pra gente, tá? Isso daí é coisa da fábrica, piada interna do Fábrica Criativa. Eu mesmo. São desafios dentro do nosso projeto, do Fábrica, ali na criação de aulas ali semanais, e eu lancei desafio pessoal, tem que pagar agora não tem jeito. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado para vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista, ativa a notificação, siga o canal da Natação Criativa, que é muito importante para fortalecer esse projeto de levar conteúdo. Você sabe que são conteúdos diferentes, com outra visão, vendo o mercado da natação de uma forma diferente, mais eficiente, para todos evoluírem. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Eu sei que a gente está conversando mesmo, você lá do outro lado, estaremos quilômetros e quilômetros de distância, mas estaremos trazendo informações aqui para quem está no nosso projeto, seja pela Anfíbia, seja pela Fábrica Criativa, seja pela Disney, como a gente estiver conectado com o pessoal aí do outro lado. Beleza. É aí, gente. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você assistir isso. E participe conosco. Até mais. Vou voar. Até mais e fiquem com a magia da Disney.